Um resultado que eu encontrei aqui no Brasil com a população X, né, com a minha amostra que participou do meu estudo, por exemplo, no meu doutorado, eu investiguei a relação entre espiritualidade e saúde mental. Comparei ateus, espiritualistas, agnósticos, pessoas de diferentes religiões em termos de sua saúde mental, felicidade, depressão, sentido de vida, ansiedade, para ver se havia diferenças. Mas o que garante que esses meus achados daqui do Brasil, eles vão ser replicáveis, reproduzíveis em outros países? Porque a gente sabe que a religião é um fenômeno cultural. E a cultura do Brasil é uma, nos Estados Unidos é outra, Japão. Sim. Então, diferentes variáveis culturais podem acabar interferindo em alguns resultados. Então, eu tenho que apontar essas limitações no meu estudo e aguardar que novos pesquisadores façam um desenho ali de estudo parecido com o meu, para ver se aquelas conclusões realmente retratam bem a realidade, ou se foi um viés cultural aqui, uma coisa mais específica do Brasil. Só para te dar um exemplo, quando você compara ateus e religiosos em termos de sintomas depressivos, o resultado é que não há diferenças significativas entre os grupos. Então, aquela ideia de que depressão é falta de Deus é um mito mesmo, é uma lenda urbana, tá? Um preconceito que seja também contra os ateus, né? Como pode viver sem acreditar em Deus e tal? E, curiosamente, foram quase 20 estudos que eu encontrei na literatura internacional a respeito desse tema. Curiosamente, eu encontrei 2 exceções de resultados. E essas exceções contam, entre aspas, né, uma vantagem para os ateus, que foram em 2 países do Oriente. As pessoas que eram ateias apresentavam menos sintomas depressivos do que as pessoas religiosas. Então, é um exemplo de um viés cultural provável aí. Porque em alguns desses países, a religião não é a norma social que a gente fala. Não é um traço cultural forte que teria ali, sinalizaria para as pessoas que, eu sei o que esperar do Petri, porque ele é da religião X ou Y, posso confiar nele. Eu respeito ele porque ele é religioso, ele é da minha comunidade. Em países onde a religião é a norma social, igual aqui no Brasil, né, principalmente com o cristianismo, a relação entre religiosidade e saúde mental costuma ser mais significativa. Em países onde isso não é muito forte, pode não ter efeito nenhum e, em alguns casos, pode até ser o contrário. Pessoas religiosas terem pior saúde mental. Mas, de forma geral, quando a gente pensa no saldo, a religiosidade, o envolvimento religioso, tende a ser um pouquinho mais benéfico do que maléfico. Então, o saldo costuma ser um pouquinho mais positivo. Como assim? No sentido de que, quando a gente vê os estudos correlacionais, aí eu já não vou falar mais de comparar o ateu com o religioso. Eu quero ver o quanto você se envolve com a sua religião. Por exemplo, a minha família é católica e é uma família moderada do ponto de vista do envolvimento religioso. Eles não são fervorosos, assim. Mas existem famílias católicas com um envolvimento religioso muito mais forte, que vão à missa regularmente, que leem a Bíblia, que participam de novenas, dos eventos da igreja. Então, com uma vida mais recheada de religiosidade. Os estudos correlacionais, que são esses que eu quero ver, quanto mais uma pessoa se envolve com a religião, será que melhora a saúde mental dela? Apontam que o envolvimento costuma ser mais benéfico do que maléfico, nesse sentido de... Então, um resultado consistente. Pessoas mais envolvidas com a religião tendem a ter um pouco mais de felicidade, um pouco mais de sentido de vida. Sacou? Mas é um pouco mais, tá? Eu gosto de colocar esse um pouco mais, porque quando a mídia retrata esses resultados, há uma distorçãozinha ali, né? Do tipo, né? Lá na manchete, assim... cientistas encontram que ter fé em Deus é bom contra a depressão, sabe aquela coisa bem assim? Mas quando você vai ver o tamanho do efeito que a gente fala, que é qual é a força dessa relação? É uma força forte, fraquinha, moderada? Aí eu uso o seguinte exemplo para ilustrar isso, né? Para quem é leigo, sobre força de relação. Imagina que você está querendo levantar fundos para fazer, sei lá, um curso de cinema nos Estados Unidos com uma equipe foda, assim, né? Que é referência. E aí você vai, então, fazer uma vaquinha, a galera vai te ajudar. Você consegue, vamos supor que é R$100 mil o curso, para você ficar lá, tipo, 2 meses. Você consegue R$85 mil da sua família. O pessoal, poxa, não, vamos ajudar pro cara chegar lá e tal. Mais uns R$10 mil da galera, sei lá, da faculdade, 95 mil. Mais uns 4 mil dos vizinhos ali que ajudaram. E 1% disso aí, né? R$1.000, então, você consegue com os seus pares da igreja. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem magnitudes ou forças diferentes de contribuição em cada uma dessas áreas da vida da pessoa, né? Família, amigos e tal. Esse 1% que veio da igreja, nessa ilustração minha, é o 1% da força da relação quando a gente pensa em envolvimento religioso e sintomas depressivos. Então, pessoas mais envolvidas com a religião tendem a ser um pouquinho menos depressivas. Esse um pouquinho é quanto? 1%. É como se
a fé, a religiosidade contribuísse, mas é muito pouquinho. 99% do tanto que eu sou mais ou menos depressivo vem de outros fatores, qualidade do sono, minha alimentação, qualidade das relações interpessoais e assim por diante, até genética. Mas essa relação com a religião não seria uma relação com uma comunidade, que a gente sabe que é importante estar inserido em comunidades, e na verdade é isso que está ajudando e não a religião em si? Opa, aí você chegou na outra etapa do que a gente investiga mesmo, que são os mecanismos de ação, os mecanismos causais por trás disso. Será que é a fé? É a intervenção divina? O que está acontecendo ali? E boa parte da explicação disso é justamente o envolvimento social. A religião é uma instituição poderosíssima no que se refere a proporcionar para as pessoas contatos, um consolo no momento de dor. Você tem ali seus pares, você tem um pastor, você tem um padre para te ajudar. Você se sente integrado em termos de identidade. Não, eu sou cristão, eu sou espírita. Você tem até mesmo um lance da psicologia que é a ativação comportamental, que é contra a depressão. Eu não estou aqui até deixando assim, ó, faça isso, né, e não faça, né? A gente tem que fazer uma avaliação direitinho, a psicoterapia bonitinho, tá? Mas uma das principais intervenções contra a depressão é a ativação comportamental. É você se envolver em tarefas, se engajar em tarefas que vão proporcionar para você algum tipo de conforto, de felicidade, de alegria, um senso de autoeficácia, de eu sou capaz. De utilidade também, né? De utilidade, boa, de utilidade também. Então, você participar de uma congregação e, eventualmente, você assumir papéis lá dentro também para ajudar, pode ser bom, pode ser um antidepressivo comportamental, legal também. Mas veja que a força disso não é absurda e não é que a pessoa tem que ter religião. Você pode conseguir isso de outras maneiras. Tem um estudo, eu acho que o sobrenome do cara é Sknitker, é um nome meio esquisitinho aí, que ele encontrou justamente isso. Ele viu que o envolvimento religioso se correlacionava com um pouquinho menos de sintomas depressivos, mas ele checou numa segunda análise que bastava você estar integrado socialmente em qualquer tipo de grupo para você ter aquele mesmo resultado. Você pode participar de um grupo de motociclistas, por exemplo, saca? Eu mesmo que sou ateu, eu tenho, sei lá, eu participo de uns 7 grupos de ateísmo, e a gente troca figurinhas. Eu tenho um grupo de youtubers, grupo de divulgadores científicos, então eu me sinto muito integrado socialmente com a galera da ciência, com a galera do ateísmo, do ceticismo. Então isso pode ter um efeito análogo àquele que a religião proporciona.